Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como você pode fazer a Hornet de crochê. Ela foi uma receita gratuita que eu fiz pra um evento chamado Amy Geek Week e eu postei ela no Instagram. Vocês gostaram muito dela e me pediram pra eu fazer tutorial aqui pro YouTube. Então, eu vim aqui gravar meu primeiro tutorial. Eu não sei se vai ficar o melhor, mas eu espero que vocês gostem, tá? Então, de início, eu vou mostrar os materiais que você vai precisar. Primeiro, eu vou falar das linhas. Eu tô usando a Balão Amigo, mas você pode usar a marca e a linha que você mais gostar, tá bom? Não precisa ser essa. Eu vou usar o branco, é o código número 2. Também vou usar o preto, que é o número 100. E pro vermelho, eu vou usar o Red Knight, que é o 5362, tá bom? Mas de novo, você pode usar o que você preferir. Para esse fio, eu sou acostumada a usar a agulha 2.0. Se você mudar a agulha, se você quiser usar uma maior ou uma menor, também não vai fazer muita diferença, então não se prenda a fazer necessariamente com o que eu tô fazendo aqui, você pode fazer com que você se sentir mais confortável. Além disso, se você gostar, você pode usar marcador de ponto, eu uso esses alfinetes. Pra costurar, eu uso a agulha de tapeceiro e uma tesoura, é sempre bom, né, pra cortar os fios. Também vou precisar da cola de artesanato, eu uso essa aqui. Feltro na cor preta, pra fazer os olhinhos. E um pouco de enchimento. Eu peguei só um pouquinho aqui pra ilustrar, tá? Mas se eu precisar um pouquinho mais disso, que isso. Eu também vou pegar um pedaço de papel e uma lapiseira, lápis ou caneta. Isso aqui é opcional, tá? Mas é só pra ficar mais fácil na hora de fazer o formato do olho, tá bom? Agora, antes de ir pra receita em si, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre como foi o meu processo nessa receita. Você pode ver que ela tem muitas partezinhas pequenininhas, tipo as pontas do chifre. Aqui, os pezinhos dela e os bracinhos dela são bem fininhos. Então, eu resolvi fazer de uma maneira que não é muito convencional. Eu comecei da base da cabeça, porque se eu começasse pelo chifre, ia ser um pouquinho ponto no anel mágico, ia ficar muito ruim pra subir. Aí eu preferi começar da base da cabeça e subir pros chifres, tá bom? Aí aqui a gente faz a divisão, que eu vou mostrar pra vocês como é que faz. E na cabeça, a gente vai deixar um buraquinho aqui, que dá pra ver, que é onde sai o pescoço. Do pescoço, a gente vai fazer o corpo. E aí do corpo a gente vai fazer as perninhas, pra não precisar fazer tão um pouquinho ponto no anel mágico, tá? E os bracinhos, eu ainda não achei uma forma melhor de fazer, então ele infelizmente vai ter que ser no anel mágico e eles vão ser costurados, tá? Aí por último a gente vai fazer um manto e prender na boneca o manto, tá bom? E depois, né, óbvio, a gente vai fazer o olho e eu colei o olho, mas você pode costurar. Só explicando mais ou menos como é que vai ser o processo e agora vamos pra receita. Eu vou começar da cabeça, então eu vou pegar o fio branco. E a primeira parte a gente vai fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então aqui eu vou fazer o anel mágico. E agora eu vou fazer 6 pontos baixos. Pronto, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o anel mágico. E agora a gente vai para a segunda carreira. Eu vou pegar o marcador de ponto, porque eu gosto sempre de marcar o primeiro ponto da carreira. Você pode marcar o último também, não tem o menor problema, tá? Agora eu vou fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto desse que eu fiz, eu vou fazer um aumento. E no final a gente vai ficar com 12. Então aqui, ó, vou fazer 1, 2, no mesmo ponto. E eu vou fazer isso até o final.
Pronto, terminei de fazer os aumentos. Eu vou contar quantos pontos deu só pra conferir se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, beleza, tá certinho. Agora eu quero mostrar pra vocês qual foi o meu pensamento. Tá vendo que a cabeça dela é um pouquinho achatada? Ela não é uma circunferência. Então aqui ela segue um formato arredondado, mas aqui fica constante a grossura da cabeça. Para conseguir esse formato, eu faço os aumentos só na lateral, que eu vou crescendo só desse lado aqui, e aí essa parte aqui do meio eu não faço muitos aumentos, tá bom? Então eu vou começar agora a carreira 3. E a carreira 3 também é onde a gente vai começar a fazer o buraco do pescoço, mas eu vou chegar lá no final, aí eu mostro pra vocês. Então aqui a gente vai fazer primeiro 2 pontos baixos. Vou fazer o primeiro. E vou colocar o marcador pra eu não me perder. Pronto. E aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Depois desses 2 pontos baixos, eu vou fazer 2 aumentos. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Pronto, aqui foi um aumento. E aqui eu vou fazer outro aumento também. Então, esse é 1, 2 pontos no mesmo ponto. Pronto, fiz os 2 aumentos, agora eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, aqui é o terceiro, e 4. Para ficar simétrico com o outro lado, eu vou fazer 2 aumentos agora. Então, aqui vai ser um aumento. Dois. E pronto. Agora eu terminei os aumentos. Tá vendo que ela já tá começando a ficar com um aspecto um pouquinho oval? Agora eu vou fazer só um ponto baixo. Beleza, um ponto baixo. Tá vendo que faltou um ponto nessa carreira? É intencional. A gente vai pular esse ponto e o próximo ponto pra fazer o buraquinho do pescoço que eu expliquei pra vocês mais cedo, tá bom? Pra pular esses 2 pontos, a gente vai fazer 2 correntinhas. Então, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2. E aí eu vou prender, ó, esse aqui que tá com o marcador é o meu primeiro ponto da carreira. Eu vou pular ele e eu vou prender no segundo ponto. Então eu vou prender aqui. E eu vou fazer um ponto baixo pra prender ele. Depois, essas correntinhas aqui que a gente fez, elas vão ficar no lugar desses 2 pontos que a gente pulou. Então eu vou colocar o marcador aqui. Aqui é o ponto baixo, né? Então eu vou colocar aqui nessa correntinha, porque ela vai ficar no lugar do que seria o primeiro ponto da carreira anterior. Fiz um ponto baixo para prender. Agora eu vou fazer mais um ponto baixo. Então aqui, mais um ponto baixo. Agora eu vou fazer mais 2 aumentos. Então aqui vai ser o primeiro aumento. E aqui vai ser o segundo aumento. Pronto, fizemos 2 aumentos. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, um ponto baixo. 2. 3, 4,
5, 6. Beleza. Depois desses 6 pontos baixos, eu vou fazer 2 aumentos. Então, aqui vai ser o primeiro aumento. E aqui vai ser o segundo aumento. Beleza. Agora a gente vai fazer 2 pontos baixos. E o próximo ponto baixo vai ser nessa correntinha que a gente fez. Lembra que a gente fez 2 correntinhas? Vai ser na primeira correntinha. Eu vou pegar a alça aqui de trás da correntinha e vou fazer um ponto baixo. Pronto. Aqui a gente terminou a nossa carreira 4. E agora a gente vai começar a 5. A 5 vai começar com um ponto baixo aqui na segunda correntinha. Então, eu vou vir aqui na segunda correntinha, pegar a alça de trás dela e fazer um ponto baixo. E agora esse vai ser o meu primeiro ponto da carreira 5. Além desse ponto baixo que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, aqui é 1, 2, 3. Então, tem um ponto baixo que a gente fez na correntinha e mais 3 pontos baixos. Vou fazer mais 2 aumentos. Esse aqui foi o primeiro. Agora a gente vai pro segundo. Beleza. Depois desses 2 aumentos, a gente vai fazer 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois desses 8 pontos, vamos fazer de novo 2 aumentos. Então, aqui vai ser o primeiro aumento. 1, 2 e mais um aumento. Pronto. E agora, por fim, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Pronto. O buraquinho, ele vai ficar um pouquinho pequenininho agora, tá bom? Mas depois, quando colocar enchimento, vai dar pra ver melhor, tá? Não se preocupa. A próxima carreira vai ser fazer só o ponto baixo. Então, no total, são 24 pontos baixos. Vou fazer aqui rapidinho.
Pronto, fiz aqui. Só ponto baixo. Foram 24 pontos baixos. E a cabeça já tá começando a tomar a forma, né? Aquela forminha oval que eu falei pra vocês. Agora a gente vai pra próxima parte. Aqui a gente vai fazer... Opa! Vamos começar com 5 pontos baixos. Fazer aqui o primeiro e marcar. Então, beleza. Fiz o primeiro baixo, o primeiro ponto baixo. E agora, vou fazer mais 4. 3, 4, 5 no total. Então, aqui é o primeiro, né, que a gente fez, marcando o início da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Depois desses 5 pontos baixos, a gente vai fazer 2 aumentos. Aqui foi o primeiro aumento. E agora vai ser o segundo aumento. Beleza. Agora a gente vai fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos feitos, agora a gente vai fazer 2 aumentos. Então, o primeiro aumento. E agora, o segundo aumento. Pronto. E, por fim, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. As próximas 2 carreiras, a gente vai fazer só ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer só carreiras de pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês. Aqui eu fiz a primeira carreira de pontos baixos e vou fazer a segunda.
Pronto, gente, terminei aqui as minhas 2 carreiras de só pontos baixos. No total, cada carreira vai ter 28 pontos. Agora a gente vai começar a nossa última sequência de aumentos antes da gente fazer a divisão dos chifres. A gente vai começar fazendo 6 pontos baixos. Então, de novo, né? Vou fazer aqui o primeiro e vou marcar. Pronto, marquei o primeiro. Agora eu vou fazer mais 5. Então, ali que ele foi o primeiro, esse é o segundo. Três. Quatro. 5 e 6. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 6 pontos baixos. Agora a gente vai fazer 2 aumentos. Então aqui vem o primeiro aumento. Aqui vem o segundo aumento. Pronto, 2 aumentos feitos. E agora a gente vai fazer 12 pontos baixos. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois desses 12 pontos baixos, a gente vai fazer 2 aumentos também. Então, aqui vai ser o primeiro aumento. E agora a gente vai fazer o segundo aumento. Depois desses aumentos, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Bom, gente, aqui a gente fez nossa última sequência de aumentos antes da gente fazer a divisão dos chifres. Essa divisão, ela é um pouquinho chatinha, mas eu vou tentar explicar aqui direitinho pra vocês entenderem. Pra gente dividir a cabeça, a gente vai fazer 2 correntinhas e ligar aqui do outro lado, tá bom? E a ideia é a gente justamente dividir a cabeça no meio pra gente crescer um chifre pra um lado e outro chifre pro outro. Eu vou pegar aqui a Hornet pra mostrar pra vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então aqui a gente trabalhou essa parte, tá bom? Que a gente fez os aumentos aqui pra começar a cabeça e agora a gente vai dividir pra fazer cada chifre. E pra isso, a gente tem que dividir a cabeça aqui no meio, tá vendo? Bem aqui assim. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Só que tem uma parte que é muito importante. Que é quando você vai fazer essa junção aqui de um lado com o outro, o buraco de onde vai sair o pescoço, que é esse aqui que a gente fez na carreira 3. Deixa eu abrir aqui e tirar esse fio do anel mágico. Ó, tá vendo? Ele aqui. Essa parte, ele tem que estar bem centralizado com a divisão dos chifres, tá? Então, como que a gente faz pra ver isso? A carreira que a gente fez, que é a última carreira aqui com aumentos, ela tem 32 pontos. Se a gente vai dividir na metade, cada chifre tem que ter 16 pontos, beleza? Então vamos contar aqui, esse onde está o marcador seria o primeiro ponto, né? Eu vou tirar ele aqui.
E agora a gente vai contar 16 pontos. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então seria esse ponto aqui. O primeiro chifre teria essa divisão aqui, que ele pegaria esse primeiro ponto e ele juntaria nesse aqui. Deixa eu prender. Pronto. Então esse aqui seria o buraco do primeiro chifre. O segundo chifre, ele vai pegar o último ponto que a gente fez na carreira anterior e o próximo ponto, que seria o 17, certo? Porque o 17 seria meio que o primeiro ponto do segundo chifre e também ficaria com 16. Então, aqui seria um chifre e aqui seria outro. Vamos contar aqui pra ver se deu certo? 1, 2, 3... Deixa eu contar com a agulha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Beleza, então a gente tem 16 para cada lado. Agora tá vendo que aqui, quando a gente vai fazer essa junção aqui, o buraquinho não tá centralizado? Isso aqui é um problema, porque você vai juntar os chifres, você vai crescer os chifres aqui, e o corpo vai crescer daqui. Então o corpo, ele não vai estar centralizado com o chifre. E isso aqui vai deixar ela deformada. Ó, aqui na primeira que eu fiz, tá vendo? Que o corpo tá bem centralizado com os chifres. Isso aqui é o que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Pra isso, você pode ou precisar fazer um ponto a mais, ou desfazer um ponto. Quando a gente tá fazendo crochê, é muito normal os pontos eles ficarem inclinados e não tem o menor problema. Isso não quer dizer que tá certo ou que tá errado, tá? Mas isso é uma coisa que acontece. Então aqui no meu caso, tá vendo que ele não tá alinhado. A gente vai fazer mais um pontinho e vamos testar pra ver como é que fica, tá bom? Eu vou marcar esse aqui e esse aqui eu vou tirar. Vamos fazer mais um ponto. A gente fazer 1 ou 2 pontinhos a mais não tem problema, tá bom? Não vai deformar o seu boneco, tá? É só porque essa parte de deixar centralizado é muito importante. Então, vou fazer aqui mais um ponto. E agora vamos fazer o mesmo esquema. Vamos contar 16 pontos para um lado e 16 pontos para o outro, tá bom? Então aqui, vamos pegar esse último ponto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza. Esse aqui daria 16 pontinhos. Que ficaria 16 pontinhos para um chifre. Pronto, consegui marcar. E aí o outro a gente vai marcar aqui também. E aí vamos ver se ficou centralizado. Se não ficar, a gente vai precisar fazer mais. Pronto. Aqui a divisão vai ser entre esses pontos aqui. Tá vendo que o buraquinho já ficou centralizado? Ele já tá aqui no meio da divisão. Quando você amassa assim a cabeça e deixa o buraquinho bem aqui no meio e a divisão assim, ele já tá centralizado. Opa! Então aqui, ó, quando a gente for crescer o chifre, tá vendo que o buraco tá na metade dos chifres? É isso que a gente quer. Então eu vou deixar desse jeito. Pra mim assim tá ótimo. Você pode precisar fazer mais ou desmanchar, tá? E lembrando de novo, isso não tem problema. Vamos subir 2 correntinhas. Beleza, a gente subiu 2 correntinhas. Vamos tirar esse marcador daqui. E aí a gente vai marcar nesse daqui, que a gente vai prender as correntinhas, tá? Ó, você fez as correntinhas, você vai virar a agulha e vai virar a peça pra você. O buraco tá aqui atrás, tá? Essa aqui é a parte sem buraco.
E a gente vai enfiar da frente pra trás, tá bom? E pra gente prender isso aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Pronto, fizemos a divisão. A gente tem esses 2 pontos aqui no meio, as 2 correntinhas e os 16 pontos. Então, se você contar esses 16 pontos com as 2 correntinhas, você vai ter 18 pontos para cada lado, tá? Vamos contar aqui só pra gente ver se tá certo de novo. Ó. Aqui é onde a gente prendeu, né? Então, esse aqui teria sido o primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que é onde a gente cresceu as correntinhas, então tá certo. A gente tem 16 pontos e as 2 correntinhas para cada lado. Então a gente tem um espaço para trabalhar com 8 pontos baixos para cada chifre, beleza? Bom, aqui a gente fez então a divisão da cabeça com as 2 correntinhas e a gente prendeu já do outro lado da cabeça. Tá? Aqui dá pra ver que tá alinhado o buraco com o espaço que vai ficar aqui no meio. E aqui eu só coloquei um marcador de ponto pra saber qual que é o primeiro ponto do próximo chifre. Aqui eu coloquei um outro marcador no ponto baixo que a gente fez pra conectar as correntinhas desse lado aqui, tá bom? Pra gente fazer o primeiro chifre, esse ponto baixo que a gente fez vai ser o primeiro ponto, tá? Do chifre. E aqui a gente vai continuar fazendo mais 15 pontos baixos até chegar do outro lado. E o 16, ele vai estar um pouquinho escondido aqui, que é de onde a gente puxou as correntinhas, tá? Então aqui vai ser o 16. Bom, gente, aqui a gente terminou de fazer os 16 pontos baixos. E aqui nessas 2 correntinhas, a gente vai fazer uma diminuição. Essa diminuição é bem chata de fazer, tá? Porque é muito difícil pegar essas 2 alças. A gente quer pegar essas 2 alças daqui. E às vezes ela é muito difícil, ela tá muito apertadinha, tá? O que eu faço normalmente é... eu tento abrir elas com agulha de tapeceiro e dar uma puxadinha assim, sabe? Você pode fazer a diminuição invisível, que é a diminuição que normalmente a gente tá acostumado, né? De pegar 2 alças, aí puxa uma laçada e diminui, né? Os 2 pontos. Mas aqui eu faço de uma forma diferente, porque é muito difícil. Se você conseguir fazer dessa forma invisível, que é pegando essa primeira laçada e aí depois passando aqui na segunda correntinha, não tem problema. Eu normalmente não consigo. Então eu vou fazer uma diminuição que não é invisível, tá? Aí eu vou enfiar aqui, ó, nessa primeira alça. Deixa eu enfiar nela inteira. E vou puxar uma laçada. Pronto. Aí aqui, eu quero pegar agora a segunda alça. Vou enfiar a agulha pra dar uma puxadinha aqui nela, tá? Pra ela ficar mais visível e mais fácil. Com essa alça aqui na agulha, agora eu vou enfiar nessa segunda laçada. Tá vendo? Eu vou puxar esse fio pra diminuir essa laçada que tá aqui na agulha. E vou puxar outra laçada. Tô com 3 fios aqui na alça, na agulha, certo? Agora eu vou puxar mais uma laçada e eu vou passar entre essas 3 que eu tinha. E agora eu fiz uma diminuição. Essa não é a invisível, mas eu juntei 2 pontos em um só. Então aqui no total a gente vai ter 17 pontos, que vão ser 16 pontos baixos, né? Normais, contando com aquele primeiro que a gente fez pra conectar. E uma diminuição. Beleza.
Agora a gente vai fazer mais uma diminuição. Eu sei que é muito chato fazer essas diminuições, mas para ficar com o formato certo, a gente precisa fazer. E aqui, eu já consigo fazer a diminuição invisível, tá? Vai ser pegando essa alça, e eu já vou pegar a alça do próximo ponto, direto. Pronto. Essa aqui é a divisão invisível normal. Se você conseguir fazer nas correntinhas, você pode fazer. Normalmente eu não consigo. Como eu tô com o ombro machucado, eu prefiro preservar um pouquinho, sabe? Fazer da outra forma. Beleza. Primeira diminuição dessa carreira. E agora a gente vai fazer 13 pontos baixos. Depois de fazer esses 13 pontos, vai sobrar 2 pontinhos. E a gente vai fazer mais uma diminuição. Aqui, a gente deve ficar com 15 pontos. Vamos conferir. Beleza. Vou parar aqui um pouquinho para colocar enchimento. Eu vou colocar um pouquinho aqui assim, senão depois fica muito difícil de colocar. Vou colocar só esse pouquinho aqui por enquanto, tá? Vamos continuar agora o chifre, tá bom? Aqui, a gente vai fazer 13 pontos baixos e uma diminuição. E mais uma diminuição. Apertar aqui o enchimento. E agora, a próxima carreira, ela vai ser de 14 pontos baixos. Então é só fazer ponto baixo. Pronto, eu terminei aqui a minha carreira que é só de pontos baixos, tá? E eu vou começar a colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro do chifre. Eu terminei de colocar o enchimento. Eu coloquei um pouquinho aqui e aqui. Essa parte aqui do chifre eu ainda não tô colocando até o topo, só pra não ficar sobrando aquelas fibrinhas assim pra fora, que fica um pouquinho ruim quando você crocheta elas. Mas depois eu vou colocar mais enchimento. Agora que eu terminei essa carreira de só pontos baixos, eu vou começar com a próxima, que vão ser 7 pontos baixos, uma diminuição e 5 pontos baixos.
7. Beleza, a gente fez os 7 pontos baixos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora a gente vai fazer uma diminuição. Depois dessa diminuição, a gente vai fazer 5 pontos baixos. Terminei o quinto ponto baixo. Agora devem ter 13 pontos e a gente vai fazer só uma carreira de ponto baixo. Então a gente vai fazer 13 pontos baixos. Beleza, certinho. Vou colocar mais enchimento. Lembra de sempre encher aos poucos, tá? Conforme você vai fazendo. Porque depois aqui vai ficar tão pequeno que vai ficar bem ruim de colocar enchimento. Coloquei aqui mais um pouquinho de enchimento. Vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos, uma diminuição e 6 pontos baixos. Fizemos os primeiros 5 pontos baixos, agora a gente vai fazer uma diminuição. E agora eu vou fazer 6 pontos baixos. Aqui, o enchimento ele vai ficar saindo, tá? Toda vez que ele sair, só dá uma apertadinha nele. Vou fazer a próxima carreira agora, que vão ser 12 pontos baixos. Então, é uma carreira só de ponto baixo. Agora eu terminei a carreira só de pontos baixos, com 12 pontos baixos. E vou botar mais um pouquinho de enchimento. Pronto, gente. Coloquei aqui uma quantidade que eu achei boa de enchimento. Aqui eu já coloquei mais até o topo, porque depois vai ficando cada vez menor o buraquinho e vai ficando um pouco difícil de fechar. Agora a gente vai começar a fazer as diminuições para fechar.
Vão ser algumas carreiras ainda, uma diminuição por carreira, então é um pouquinho trabalhoso ainda. Mas ó, aqui a gente vai fazer 6 pontos baixos, uma diminuição e 4 pontos baixos. Vou continuar para a próxima. Na próxima a gente vai fazer 4 pontos baixos, uma diminuição e 5 pontos baixos. Beleza, acho que eu posso colocar mais um pouquinho de enchimento. Agora, vamos continuar com a próxima carreira, que vai ser 5 pontos baixos, uma diminuição e 3 pontos baixos. Depois de fazer esse agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos, uma diminuição e 4 pontos baixos. Já fiz 2 carreiras, vou colocar mais enchimento. Acho que coloquei uma quantidade boa aqui de enchimento. Vamos pro próximo, que vai ser 4 pontos baixos, uma diminuição e 2 pontos baixos. Vou colocar mais um pouquinho de enchimento, porque a próxima carreira já vai ser a última, e aí vai ficar bem apertadinho para colocar enchimento. Agora que eu coloquei uma quantidade, eu acho que eu gostei de enchimento. Às vezes vai ficar uns fiapinhos assim pra fora, mas acontece. Eu vou fazer a próxima carreira, que é a última carreira, antes da gente fechar. Ela vai ser 2 pontos baixos, 2 diminuições e 1 ponto baixo. Beleza.
Aqui eu não sei se consigo colocar mais um pouquinho de enchimento, sabe? Nesse finalzinho. Eu vou tentar. Acho que eu coloquei o que dava pra colocar de enchimento. Então, deixa eu só cortar essa partezinha aqui que tá vindo pra fora. Cuidado pra não cortar o fio, tá? Se você for fazer isso. Tirar essa parte aqui do enchimento. Pronto, agora a gente vai fechar com o pneumático invertido. Então, eu vou cortar aqui um pedaço de linha. Agora eu vou pegar minha agulha de tapeceiro. Essa aqui. E o anel mágico invertido eu vou pegar a alça de fora de todos os pontos. A gente tem 5 pontos, né? Então, vamos fazer 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, terminamos o primeiro chifre. Vou esconder esse fio passando ele por dentro. Vou passar aqui. Deixa eu prender o fio agora. Beleza. E aqui a gente corta esse excesso aqui de fio. A gente terminou aqui o nosso primeiro chifre. E eu vou mostrar pra vocês como fazer o segundo. Vai ser basicamente repetir os mesmos pontos do primeiro. Mas pra ele ficar com esse mesmo efeito, eu vou te mostrar onde que você tem que colocar o fio, tá? Lembra desse ponto aqui que eu deixei marcado? Ele é o primeiro ponto do segundo chifre do lado que tem um buraquinho. Ó, aqui tem um buraquinho, ele é esse primeiro ponto. Então é aqui que eu vou engatar o fio. Eu vou pegar aqui o fio branco, eu vou fazer um nó corrediço, mas eu vou deixar uma quantidade maior de linha. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Deixa eu fazer um nó corrediço. E vou dar uma apertadinha aqui nele. Pronto. Acho que assim tá bom. Vou inserir a minha agulha nesse ponto que eu quero engatar o fio. Então pronto, inseri aqui a agulha e vou puxar o nozinho que eu fiz. Vou dar uma última apertadinha aqui nele. Vou tentar ignorar esse fio que tá aqui. E agora que eu engatei, eu vou subir uma correntinha. Ó, subir uma correntinha e nesse mesmo ponto aqui que eu engatei o fio, eu vou fazer um ponto baixo. Opa. Ó, nesse mesmo ponto, vou puxar e fazer um ponto baixo. Pronto. Esse ponto baixo que a gente acabou de fazer, ele vai ser o primeiro, tá? Desse chifre. Então eu vou marcar ele. Agora que a gente marcou o primeiro ponto, a gente vai fazer a mesma sequência de pontos daqui do outro lado, tá bom? Se você preferir seguir sozinho, não tem problema, mas eu vou fazer aqui junto com vocês no vídeo, porque vai que alguém não entendeu muito bem ainda, mas esse eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá?
Então, a gente engatou esse primeiro ponto, e aí, além dele, né, já tem o primeiro ponto, a gente vai fazer mais 15 pontos e uma diminuição, tá? Então, no total, são 16 pontos baixos e uma diminuição. Bom, terminei os 16 pontos baixos e agora a gente tem que fazer uma diminuição naquela parte das correntinhas. Aqui eu vou fazer a diminuição igual eu fiz no primeiro chifre, porque é mais fácil de fazer dessa forma quando tá desse jeito, tá? Então, ó, eu vou puxar a primeira laçada pela primeira alça da diminuição. Agora eu vou passar pela segunda alça e vou puxar mais uma laçada, tá? E aí agora eu vou fazer uma última laçada na agulha e vou puxar. Pronto. Puxei. Fiz a diminuição. E agora a gente vai continuar aqui do outro lado, tá? Esse a gente vai fazer uma diminuição, 13 pontos baixos e uma diminuição. Passar a agulha pra cá, porque agora a gente vai fazer naquele primeiro ponto, tá? Pegar esse primeiro ponto. Aí agora mais uma alça. E vou fazer uma diminuição. E a gente vai continuar com 3 pontos baixos. Vai ficar um buraco aqui, pode ficar ou pode não ficar, tá? Daqui a pouquinho eu volto nesse buraco. Vamos continuar aqui? Pronto, aqui eu fiz os 3 pontos baixos e agora vou fazer a diminuição. Fica um pouquinho difícil de enxergar por conta do segundo chifre. Sendo bem sincero, ele atrapalha bastante, né? Mas daqui a pouco vai melhorar, que a gente já vai ter subido mais o segundo chifre. Ó, vou fazer aqui a minha diminuição. Pronto. Vou puxar aqui o fio que eu vou dar uma pausa. Quando a gente faz essas diminuições aqui desse lado, eles podem ficar alguns buracos, tá? Por isso que eu deixei esse fio maior do nó corrediço. Eu vou usar esse fio para fechar esses buracos. Então eu vou pegar aqui a agulha, colocar nesse fio do nó corrediço e vou tentar vir aqui costurar esse buraquinho. Ó, quero pegar essa alça e
fechar nessa alça aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Fechou, mas ainda não tá 100%. Então eu vou continuar fazendo esse processo e de passar esse fio até fechar, tá? Ó, agora eu vou tentar pegar aqui. E é sempre tentando juntar uma alça em outra, tá? Vou voltar nessa alça aqui. E vou jogar aqui pro buraco. Pronto, acho que fechou. Às vezes, dependendo do buraco, não fica com a melhor estética do mundo, mas aqui na frente tem um que, eu acho que eu vou fechar ele também. Vamos ver. Acho que eu vou pegar essa alça aqui. Ela tá um pouquinho difícil de pegar. Opa, prendeu aqui no marcador. Deixa eu tirar. Pronto, ele puxou o marcador. Deixa eu colocar essa parte pra lá. Aqui eu vou fechar. Quando vocês forem fazer isso, toma muito cuidado, tá? Pra não criar uns nós. Eu acabei criando aqui um nó. Eu não sei nem como é que eu fiz isso. Ó, tem mais um pontinho aqui que eu tô querendo fechar. Então eu vou pegar mais uma vez essa agulha e esse fio. E vou tentar dar uma fechada nele. Então aqui eu vou pegar uma alça desse buraco, passando a primeira alça, e vou tentar colocar aqui. Aqui não tem muita regra não, sabe? É só você ir fazendo pra tentar apertar o ponto. Eu acho que agora tá bom. Tá vendo? Nem sempre vai ficar perfeito, mas assim, essa parte aqui no meio da cabeça quase ninguém vê, sabe? É só pra também não ficar um buraco. Fiz esse aqui, aí agora fazer a próxima carreira, mas a próxima carreira que eu for fazer eu vou prender essa linha, tá? Próxima carreira vai ser 13 pontos baixos e uma diminuição. Terminamos 13 pontos baixos e vamos fazer uma diminuição. A próxima carreira, a gente vai fazer só pontos baixos, então são 14 pontos baixos.
Bom, gente, terminei aqui a minha carreira de 14 pontos baixos. E antes de fazer a próxima, eu já vou começar a colocar enchimento. Vou continuar agora para o próximo, que são 7 pontos baixos, uma diminuição e 5 pontos baixos. Agora a gente tem mais uma carreira só de pontos baixos, então vão ser no total 13 pontos baixos. E vou colocar mais um pouquinho de enchimento também. Pronto, fiz a carreira de pontos baixos e coloquei um pouquinho de enchimento. Agora a gente vai pro próximo, que são 5 pontos baixos, uma diminuição e 6 pontos baixos. Agora a gente terminou essa carreira e a gente vai fazer mais uma carreira que é só ponto baixo, então vão ser 12 pontos baixos. Terminei a minha carreira de 12 pontos baixos e vou colocar mais um pouquinho de enchimento.
coloquei o enchimento e vamos para a próxima parte. Próxima, 6 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos, uma diminuição e 5 pontos baixos. Beleza, fizemos esse. Agora o próximo vai ser 5 pontos baixos, uma diminuição e 3 pontos baixos. Terminei a carreira, vou colocar um pouquinho de enchimento. Terminei de colocar o enchimento. E a próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos, uma diminuição e 4 pontos baixos. Terminamos essa parte. A próxima vai ser 4 pontos baixos, uma diminuição e 2 pontos baixos.
Agora, eu vou colocar enchimento, porque a próxima carreira é a última carreira, tá? Antes de fechar. Então eu vou aproveitar aqui para colocar o máximo de enchimento que eu conseguir até o topo, que depois vai ficar bem ruinzinho para colocar. Pronto, coloquei o enchimento e agora a gente vai fazer a última carreira, tá? Antes de fechar, só empurrar um pouquinho mais esse enchimento. Aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos, 2 diminuições e 1 ponto baixo. Terminamos o chifre 2, vamos fechar agora. Eu acho que a quantidade de enchimento já tá boa, então vou cortar o fio e fazer o anel mágico invertido de novo. Pronto, terminamos aqui a cabeça. Bom, agora a gente terminou a cabeça e a gente vai começar o corpo. Vou pegar aqui a minha Horlet, que já tá pronta. E o pescoço, ele vai sair, ó, direto do corpo, tá bom? E eu não quero que o corpo saia reto, tá? Da cabeça. Eu quero que ele fique um pouquinho inclinado. Então a gente vai trabalhar com pontos baixos e meios pontos altos na parte de trás, justamente para dar essa levantada na cabeça. Então vamos começar. Vou pegar o fio preto e vou fazer um nozinho corrediço. E a gente vai começar a trabalhar naquele buraquinho que a gente fez na cabeça, tá bom? Ó, aqui tá o buraco. Ó, aqui tem um ponto e aqui tem outro. Ele pode estar um pouquinho difícil de enxergar, tá? Mas aí você vai com calma, você pode pegar até uma agulha de tapeceiro pra tentar levantar e ver onde exatamente tá cada ponto, tá bom? Aqui eu já achei os meus e eu vou começar na parte de baixo, tá bom? Que eu vou começar com os pontos baixos e na parte de cima eu vou fazer o meio ponto alto. Então, na parte de baixo, eu vou engatar aqui a agulha e vou puxar o nó corrediço. Pronto. Aí, depois de ter puxado esse nó corrediço, eu vou fazer uma correntinha. E nesse mesmo ponto que eu puxei o nó corrediço, eu vou fazer um ponto baixo. Esse ponto vai ser o primeiro ponto do meu corpo, tá? Vou marcar ele aqui. Além desse ponto aqui, que a gente fez, a gente vai fazer mais um ponto baixo nessa parte aqui, tá? Que também é no ponto que tá aqui embaixo. Então, a gente fez mais um ponto baixo. Beleza. Aí, o que a gente tem aqui? A gente tem os 2 pontos aqui de cima. Ó. Esse aqui e esse aqui. Mas pra não deixar nenhum buraco, eu vou fazer um aqui na lateral. Tá? Vai ser bem aqui. Vai ser um aqui e um aqui depois. Tá bom? Aí, aqui, nessa parte da lateral do buraco,
eu vou fazer um meio ponto alto. Aí aqui, às vezes pode ficar um pouquinho difícil, tá? De saber onde colocar. Mas aqui, ó, consegui pegar o fiozinho. E aqui eu vou fazer um MPA. Beleza. Vou fazer mais 2 MPAs aqui nos 2 pontos de cima, tá? E para finalizar essa primeira parte do corpinho, a gente vai fazer mais um meio ponto alto aqui na lateral, tá? Então, da laçada, a gente vai inserir aqui na lateral, vai puxar o fio e vamos fechar o MPA. Pronto, gente, essa é a primeira carreira do pescoço, tá? A ideia é que quando ele saia, a cabeça dela fique um pouquinho inclinada assim pra trás mesmo, tá? Não é pra ele ficar reto assim. A gente quer que ele fique desse jeito, tá bom? Então, agora, além de ter feito esse MPA, a gente vai continuar trabalhando nessa parte preta aqui que a gente fez, tá? Eu vou pegar esse fio aqui e vou enfiar ele pra dentro. Pronto, escondi o fio. E agora a gente vai fazer 3 pontos baixos, 2 MPAs e um ponto baixo. Esses MPAs vão ficar só naqueles 2 pontos de trás, tá? Então, vamos ajeitar aqui a agulha. Vou inserir aqui onde está o marcador, que é o meu primeiro ponto. Beleza? Aí aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vou marcar. Fazer mais 2 pontos baixos para completar 3. Um. Dois. E agora eu vou fazer 2 MPA. Então, aqui fiz o primeiro. Vou fazer o segundo. E por último, eu vou fazer um ponto baixo. Esses meio ponto altos é só pra gente ajudar aqui na inclinação da cabeça, tá? Pra ela ficar certinha. Bom, gente, a gente terminou nossa carreira. Ela vai ter 6 pontos e agora a gente vai fazer 6 aumentos, tá? Então a gente vai ficar com 12. Gente, terminei aqui os aumentos e eu queria dar uma dica pra vocês, tá?
Nesse caso aqui que eu tô fazendo, a Hornet ela tá ficando bem pequenininha, então eu acho que eu não vou ter problema com isso. Mas se você for fazer com fio maior, aqueles fios mais peluciados, talvez você tenha que colocar um arame aqui, tá? Porque ela pode acabar ficando meio bamba. Então, fica de olho assim, talvez possa ser necessário. Mas tudo bem, depois de fazer os 6 aumentos, a gente vai ter 12 pontos. E a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento, até terminar a carreira. Então, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, e assim vai até terminar, tá bom? A gente vai repetir 6 vezes essa sequência de um ponto baixo e um aumento. Depois de fazer essa parte, a gente vai fazer o corpo. Então a gente vai fazer 6 carreiras só de 18 pontos baixos. A gente só vai crescer, tá? Então é só ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem diminuição. E a gente vai fazer da carreira 5 até a 10, tá? Então são no total 6 carreiras. Eu vou fazendo aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Bom, gente, fiz aqui minhas 6 carreiras, tá? Que eram só pontos baixos. Então vai ficar desse jeito o corpinho quando você terminar. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a carreira 11. Ela tem gerado muitas dúvidas, tá? Aí eu vou falar qual que foi a minha ideia. Eu pensei, enquanto eu tô fazendo aqui os pontos, eu vou fazer aqui na frente. E aí quando eu chegar aqui atrás, eu queria aproveitar pra fechar o buraquinho que tem entre as duas pernas, entendeu? Então quando eu estiver aqui atrás, eu vou estar fazendo ponto. E aí eu vou fazer esse ponto, mas eu vou pegar junto com o ponto da frente. E aí que eu vou fazer o ponto baixo, entendeu? Que eu já vou fechar esse buraco e vai ficar um buraquinho pra cada perna, tá? Vou pegar aqui a Hornet, foi assim que eu fiz nela. Aqui eu fiz 2 pontos baixos aqui no meio pra fechar esse buraquinho e já ficou 2 buraquinhos aqui certinho pra fazer a perninha, tá bom? Eu vou fazer aqui no passo a passo com vocês, tá? No início, você vai fazer só pontos baixos. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. E eu vou fazer alguns até chegar ali do outro lado, tá bom? Bom, gente, fiz uma quantidade aleatória aqui de pontos, tá? Tô quase chegando aqui na parte de trás. E antes de fazer isso, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Porque depois vai ficar um pouquinho ruim pra colocar. Então é bom aproveitar pra colocar agora.
Bom, gente, coloquei enchimento, tá? Aí agora como é que a gente vai fazer? Eu vou analisar aqui, olhar ela de frente e vou tentar apertar o corpinho assim pra ficar no meio. E eu quero achar onde vai ficar a metade do corpo, tá? Então você vai analisar isso tudo e deixa eu botar essa parte aqui pra dentro. Eu tô achando que o meio do corpo vai ficar mais ou menos por aqui assim, tá? Tem que ver, pegando 2 pontos de uma vez. Vamos pegar esses 2 aqui? E aí eu vou marcar os outros aqui do lado pra gente ver se vai dar certo. Aqui eu tô pegando esse ponto aqui com o de trás, tá vendo? Bom, gente, então depois de ter marcado esses 2 pontos aqui que vão ficar no meio, que na verdade a gente marcou 4, né? Foram 2 pra cada um. Vamos ver se cada buraco restou 7 pontos, tá? Porque se tiver certo, é essa quantidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui deu certo. Vamos fazer o outro também só pra conferir, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, beleza, assim, essa parte é mais visual mesmo, tá, gente? Dependendo da forma como você faz os pontos, é o que eu falei, o ponto ele pode inclinar ou não. Então, não necessariamente você vai estar no mesmo lugar que o meu, tá? Essa junção, mas aí você faz por olho mesmo, sabe? Dá uma olhada assim na Hornet e tenta fazer a divisão bem assim no meio do corpinho, tá? Aqui no meu vai faltar dar um ponto, que eu vou fazer aqui agora, que vai ser um ponto baixo normal. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai fechar, tá? Fiz aqui o último ponto baixo, tá? E aqui, agora, eu quero fazer um ponto baixo nesse próximo ponto que é onde tem um alfinete, mas eu quero fazer esse ponto junto com esse aqui, tá? Então, eu vou inserir minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Show! Eu vou tirar esse marcador, que vai ficar mais fácil. Toma cuidado pra não perder, tá? Qual que é o ponto que você tem que enfiar? Aqui, eu sei que é o do lado desse. E aí, eu vou pegar esse ponto aqui da frente também. Ó, tá vendo? Que eu tô pegando os 2 pontos ao mesmo tempo, que são os pontos que vão fazer parte do meio, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, ó, com os 2 pontos, tá? Vou fazer uma laçada pra começar o ponto baixo, puxei e vou terminar o ponto baixo. Pronto, tá vendo? Ó, assim eu comecei a fechar o buraco, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no outro. A gente vai fazer 2 pontos baixos aqui pra fechar. Então, vou passar nesse ponto e vou enfiar a agulha aqui nesse segundo ponto. Vou tirar o alfinete. Tirei. Ó, a agulha tá aqui, atravessada nos 2 pontos, né? Vou fazer uma laçada. Puxei e agora eu vou finalizar o ponto. Pronto, agora a gente criou os buraquinhos pra gente fazer a perna. A gente vai subir a perna de cada um desses buraquinhos. Esse marcador aqui você pode desconsiderar. Agora a gente vai ter um novo ponto, né, pra começar. Se você quiser aproveitar e colocar mais um pouquinho de enchimento, você pode colocar, tá? Vou colocar aqui. Bom, gente, coloquei mais um pouquinho de enchimento. E agora a gente vai começar a trabalhar nessa perninha daqui, tá? Então, primeiro a gente vai fazer só 7 pontos baixos. Vou inserir aqui no primeiro ponto.
fazer um ponto baixo. E esse vai ser o meu primeiro ponto da carreira. E vou fazer mais 6 pontos baixos para totalizar 7. Beleza, fizemos os 7 pontos. Agora a gente vai fazer 5 pontos e uma diminuição. Então, vou vir aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. Marquei o meu primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer mais 4 para somar 5. Cinco. E agora a gente vai fazer uma diminuição. Aqui eu recomendo colocar mais um pouquinho de enchimento, porque vai ficar muito ruim de colocar enchimento. E mais pra frente, na perninha, eu não vou colocar mais enchimento. É só pra preencher essa partezinha aqui, tá? Pronto, gente, acho que eu coloquei uma quantidade boa de enchimento já, tá? Então, vamos continuar. Na próxima carreira a gente vai fazer 6 pontos baixos. Agora a gente vai fazer 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos. Agora a gente vai fazer 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos baixos, agora a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer 4 pontos baixos agora, tá? É um pouquinho difícil, tá? Pegar os pontos, então... Às vezes, se você pegar só uma alça do ponto, não tem problema não, tá?
Tá acabando, tá, gente? Agora a gente vai fazer um ponto baixo. Fazer uma diminuição. E um ponto baixo aqui no último ponto. Terminamos a perninha. Ela é chatinha de fazer, mas pelo menos ela acaba rápido. Então vamos fechar isso aqui com o pneumático invertido. Pronto, agora falta esconder o fio. Nossa, às vezes é bem complicado conseguir passar o fio assim, sabe? Nos pontos que estão apertados. Pronto, gente, consegui puxar o fio. É isso. Vou cortar. E agora a gente vai fazer a outra perninha, tá? Bom, vamos fazer outra perninha. Pra fazer ela, fazer o nó corrediço. Vou engatar aqui no ponto. Aqui eu tô fazendo da frente, mas se quiser fazer de trás também, não tem problema não, tá? Deixa eu apertar esse nó corrediço. Pronto, apertei. Eu vou fazer da mesma forma como eu tava fazendo os outros, tá? Eu subo uma corrente. E aí no mesmo ponto que eu inseri, eu vou fazer um ponto baixo. E aí eu vou considerar que esse é o meu primeiro ponto, tá? Da carreira. Então, vou marcar ele aqui. E vamos continuar para fazer 7 pontos no total. Já fizemos o primeiro. Bom, beleza. Eu vou colocar esse fiozinho aqui pra dentro, pra ele não atrapalhar a gente. Próxima etapa. 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou aproveitar esse momento para colocar um pouquinho de enchimento aqui, tá? Beleza, gente. Acho que eu coloquei uma quantidade suficiente aqui de enchimento. Vou continuar, então. Depois dessa carreira, a gente vai fazer uma carreira de 6 pontos baixos. Bom, gente, fiz minha sequência de 6 pontos baixos. Agora eu vou fazer
2 pontos baixos, uma diminuição e 2 pontos baixos, tá bom? Pronto, e depois disso a gente vai fazer uma carreira só de 5 pontos baixos. Pronto, gente, fiz meus pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora que a gente fez essa parte, vamos fazer 4 pontos baixos. Esses últimos pontos são tão difíceis de enxergar que, nossa senhora. Beleza, agora vamos finalmente pro último. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Terminamos as perninhas. Fechar com o anel mágico invertido e esconder o fiozinho. Bom, gente, terminamos aqui as perninhas da Hornet, tá? Vou aproveitar que eu já tô com fio preto, vou fazer os bracinhos. Eles vão ser 4 pontos baixos no anel mágico, tá? Quatro pontos baixos e vou fechar o anel mágico. Essa parte aqui é um pouco chatinha, tá? De fazer. Mas agora a continuação do bracinho é basicamente fazer 5 carreiras de 4 pontos baixos. Vamos fazer aqui a primeira? Então aqui é 1, 2, 3. Então eu tenho que inserir, ó, aqui nesse ponto.
É aqui que eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Ele tá querendo ficar virado pro outro lado, então toda vez eu vou tentar empurrar ele pra ver se ele fica no lado certo, tá? Pronto, eu acho que essa primeira é mais difícil, tá? O resto é mais fácil de fazer. Então, a gente já fez uma das carreiras, que é só de ponto baixo. No total são 5 carreiras, tá? Aqui eu fiz uma, aí eu vou fazer mais 4 carreiras. Bom, gente, fiz aqui todas as carreiras do bracinho. E agora a gente vai fechar ele. E a gente vai pegar 2 pontos ao mesmo tempo, tá? Ó, eu vou deixar esse laço um pouquinho maior só pra inserir e conseguir manejar aqui a agulha, tá? Então eu vou inserir aqui, ó, no primeiro ponto e no último ponto. Puxar. E aí eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer nos outros 2 pontos que sobraram. Aqui a gente terminou o bracinho. Eu vou fazer mais um, tá? E daqui a pouco eu volto com vocês pra gente fazer um manto. Deixa uma linhazinha aqui, tá? Pra dar uma costurada nele depois. Eu acho que isso aqui já é mais do que o suficiente. Então eu vou fazer o próximo bracinho e já volto. Bom, gente, eu terminei aqui os 2 bracinhos. Eu vou deixar eles separados, tá? No momento. E vou começar a fazer o manto dela, tá bom? O manto a gente vai começar fazendo 25 correntinhas. Então eu faço aqui um nozinho corrediço. Vou apertar e vou subir 25 correntinhas. Agora, pra gente continuar o manto, a gente vai fechar essas correntinhas que a gente fez pra montar um círculo e a gente vai continuar trabalhando em espiral, tá? Pra isso eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, nesse primeiro ponto, e aqui, ó, toma cuidado pra ela não ficar torcida, tá? Porque depois vai dar errado. Mas aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E pronto, emendei. Tá vendo? Um círculozinho bonitinho. Agora, a gente vai fazer 3 carreiras de MPA. Vou fazer aqui a primeira com vocês, tá? Então aqui, ó, vou fazer o meu primeiro MPA. Vou colocar o marcador. Esse foi o primeiro, então agora eu vou fazer mais 24.
Aqui eu terminei essa primeira parte de MPA. A gente vai fazer mais 2 carreiras assim, tá? Eu vou fazer aqui e depois eu volto. Mas eu fiz a primeira só pra mostrar pra vocês como é que tem que ficar. Aqui eu terminei de fazer as 3 carreiras de MPA. E essa próxima carreira, ela vai ser toda de aumento triplo de MPA. E o que isso quer dizer? A gente vai fazer 3 MPAs em um mesmo ponto, tá? Eu vou mostrar aqui no primeiro ponto pra vocês. A gente vai fazer um MPA. Dois. E 3 no mesmo ponto, tá bom? E a gente vai fazer isso para todos os pontos. Então, a gente tinha 25 pontos, aqui a gente vai terminar com 75 pontos, tá? Terminei todos os aumentos triplos. Aqui os pontinhos, ó, eles vão ficar bem apertadinhos, então só prestar atenção, tá? Pra não acabar pulando muitos. As próximas carreiras vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai fazer 6 carreiras agora, só de meio ponto alto, tá bom? Vou mostrar alguns aqui pra vocês, ó. Vai ser só vou fazer MPA em todos esses pontos. E eu vou fazer isso por 6 carreiras.
os próximos pontos normalmente sempre ficam escondidinhos, sabe? Só tomar cuidado com isso. Mas aí vai ser isso, tá? Aí eu vou fazendo aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que fica. Terminei de fazer as 6 carreiras de MPA. Se o seu ficar desse jeito não tem problema, porque é só você afundar assim, sabe? Tem que dar uma modelada pra ficar do jeitinho que a gente quer, tá? Mais ou menos assim. Agora eu vou arrematar esse aqui, mostrar pra vocês como é que eu faço normalmente. Como ele tá com MPA, eu não quero criar um degrau muito alto. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E pronto. E aí eu vou esconder com ponto invisível. Acho que é ponto baixo falso, como chamam, né? Eu não sei muito bem, ó. O ponto baixíssimo foi feito nesse ponto aqui. Eu vou enfiar a agulha, eu vou pular um ponto e vou enfiar a agulha nesse ponto aqui. E aí agora eu vou voltar no ponto baixíssimo que eu fiz, que é esse aqui, ó. Eu vou enfiar só na alça de trás. Pronto. Aí eu vou prender ele aqui. Passar ele um pouquinho pra cá. Porque eu quero que ele fique bem preso, sabe? Pronto, aperta mais um pouquinho, que essa alça que a gente criou fica mais ou menos do tamanho de um ponto normal. E eu vou fazer um nozinho aqui, só pra garantir que ele vai estar bem firme, tá? Então, eu passo em outro ponto o fio e eu vou voltar o fio dentro desse buraco, tá? Aí... Gente, calma aí. Tá aqui o buraco. Opa! Tá aqui o buraco, eu vou querer passar o fio aqui. Eu vou puxar essa parte aqui de onde tá a ponta solta, só pra fechar esse laço que a gente criou. Fechar bem. E agora eu vou puxar a linha. Aí eu vou esconder, eu vou passar em alguns pontos aqui pra dar uma escondida. Eu acho que só mais um já tá bom. Só pra esconder. Pronto. Beleza. Aí aqui fica um pouquinho mais imperceptível. Tipo, ainda fica um degrauzinho, sabe? Mas fica menos do que outras formas de arremate. Vou cortar aqui. Agora, a gente vai voltar aqui pra cima, tá? Esse ponto aqui, esse fio, eu vou esconder ele. Deixa eu ver como que eu faço. Eu acho que eu vou deixar ele aqui pra dentro, e depois eu arremato ele, tá? Aqui, ó, eu quero engatar no primeiro ponto aqui. Porque a gente vai fazer a abertura aqui da boca do manto, sabe? Que aqui a Hornet tá vendo que fica um pouquinho pra fora, assim, o manto. Aí eu quero fazer essa abertura, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou engatar aqui nessa parte de cima, nesse ponto aqui que eu marquei. Vou fazer da mesma forma, nó corrediço. Vou fechar ele um pouquinho. E vou puxar ele aqui. Eu posso puxar um pouquinho mais. Vou subir uma correntinha. E vou fazer um meio ponto alto no mesmo ponto que eu puxei o nó corrediço, tá bom?
enquanto eu vou fazer esse MPA, eu já vou aproveitar e vou prender esses 2 fios aqui, ó, que estão sobrando, que eles já ficam arrematados, tá? Aí eu vou fazer o ponto baixo com eles aqui presos. Fiz um MPA. Bom, esse vai ser o meu primeiro ponto da carreira. E aí aqui, a gente vai repetir 5 vezes uma sequência, que vai ser 2 MPA, um aumento de MPA, que é fazer 2 MPAs em um ponto, e depois 2 MPA de novo, tá? Então, vou fazer o meu segundo MPA. Pronto, agora eu vou fazer o meu aumento de MPA. Pronto, aí aqui no próximo eu vou fazer um MPA e fazer o segundo MPA. Certo? E aí a gente vai repetir essa sequência 5 vezes. Pronto, aí agora eu vou vir aqui nesse primeiro ponto que a gente fez e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou puxar o fio. Vou cortar ele aqui e vou aproveitar para cortar esses 2 que a gente já escondeu. Esse aqui a gente pode finalizar da mesma forma que a gente fez o ponto falso. Então, deixa eu vir aqui. Se você achar que ficou um buraco aqui, você pode vir com esse fio mesmo e passar aqui entre os pontos, tá? Pra fechar esse buraco. Vamos ver como é que fica. Não fechou tanto quanto eu queria. Eu vou passar mais uma vez. Bom, eu acho que assim já ficou bom. Ó, fechou aqui o buraco. E eu não vou fazer então aquele ponto falso, só vou prender. Virar aqui do avesso. Que aí vai ficar mais fácil. Só pra dar uma boa segurada assim, sabe? Nessa parte do ponto. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou passar o fio aqui em uma parte de trás do ponto. E vou voltar com o fio nesse buraco que a gente acabou de criar. Aí, aqui onde eu tenho o fio, eu vou puxar ele do outro lado pra fechar o loop assim que a gente criou, né? Essa alça. E vou apertar bem. Aí agora eu puxo o que tá na agulha.
Pronto, eu vou esconder aqui, passar em alguns pontos. Aqui como vai ficar no verso, ninguém vai ver, não precisa se preocupar em ficar a coisa mais bonita do mundo também não, tá? Pronto, a gente terminou os pontos que a gente tem que crochetar no manto. Mas pra gente prender o manto na Hornet, a gente tem que fazer mais uma etapa. Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar um pedaço de fio, mais ou menos desse tamanho aqui. Pode ser menor, eu acho que eu exagerei, mas eu acho que vai ficar mais fácil assim pra mostrar pra vocês. O que a gente vai fazer? A nossa ideia é franzir o manto pra apertar essa parte aqui no pescoço, entendeu? Então, é isso que a gente quer fazer. Pra fazer isso, eu vou passar a agulha assim, fazendo um zigue-zague entre os pontos, tá? Eu vou ver aqui, ó, essa que a gente acabou de fazer, essa foi a primeira carreira, essa foi a segunda. Eu vou fazer aqui na segunda, tá? Então eu vou entrar aqui, ó. Aí um ponto eu vou passar pra frente. Não passar a linha inteira, tá? Deixa um pedaço dela ali. E aí esse eu vou pra trás. E aí o tempo inteiro eu vou revezando assim, sabe? Uma hora eu vou pra frente, outra hora eu vou pra trás. É como se eu estivesse fazendo um zigue-zague aqui, sabe? Entre os pontos. E aí você pode ir fazendo mais rápido, não precisa ir fazendo um por um. Mas vai fazendo da forma como você acha melhor, como você se sentir mais confortável em fazer. Aí aqui, eu vou tomar o cuidado pra voltar aqui com a agulha e sair nesse mesmo ponto aqui que eu entrei, sabe? No mesmo buraco. Aqui. Não tem problema, sabe? Se você pular um ponto no zigue-zague. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai prender o manto na Hornet, tá? Deixa eu puxar essa parte aqui. Ó, aqui tá a nossa Hornet. Eu não costurei os braços ainda, porque fica mais fácil de passar o manto nela, tá? Aí você encaixa o manto nela. Aí tá vendo que aqui tá folgado? A gente vai apertar justamente pra ficar do tamanho do pescoço dela. Então você vai pegar esses dois fios que estão aqui pra fora e você vai puxar. Ó. Tá vendo? Assim você vai meio que franzir os pontos. E ele vai apertar no pescoço dela. Aí vai ficar direitinho, tá bom? Não necessariamente essa parte aqui pode ficar atrás, tipo, eu não tô gostando dessa ponta aqui que ficou, então eu vou jogar ela pra trás. Deixa eu ver qual parte aqui que eu mais gostei pra ficar na frente. Enfim. Ó, quando você achou que você apertou o suficiente, a gente vai dar um nó, tá? Então, vou vir aqui. Dar um nó. E vou apertar bem. Cuidado pra não estourar o fio. E vou fazer mais um. Se você estiver trabalhando com aquelas linhas mais peluciadas, tipo a chenille, eu recomendo você fazer essa parte aqui também com um fio ou de algodão ou um fio misto, tá? Porque a chenille vai estourar se você apertar ela desse jeito. Vou cortar aqui. Ficar no mesmo tamanho. Pegar aqui a agulha e vamos passar essa parte aqui pra dentro. Aí aqui eu vou passar em alguns pontos, só pra prender essas pontinhas, tá? Pronto, consegui. Aí a gente vai só puxar ele aqui pra esconder, pra deixar meio seguro, né? Aí eu vou cortar esse excesso aqui do fio. Ai, tá quase lá, a gente tá quase acabando, ó. Aí, aqui você pode girar, tá? Da forma que você quiser, e você pode dar uma ajeitada aqui também na costura,
na parte franzida pra ficar mais parecido, tá? Ou todos os lados pra ficar mais simétrico. Bom, gente, agora a gente terminou de costurar a roupinha dela. Então vamos costurar os braços. Levantar aqui o manto. E os braços a gente vai costurar entre a carreira 4 e a carreira 5, tá? A carreira 4 é a última carreira que a gente fez aumento. Então, aqui dá pra ver, ó, aumento, ponto. Essa é a carreira 4 e a de baixo é de 5. Então, a gente vai costurar bem aqui assim, tá? O bracinho. Deixa eu pegar aqui. Pra gente costurar. E quando você for costurar, o bracinho tem que ficar alinhadinho, tá? Com a perna. Então, tem que dar uma olhadinha pra ver qual que é o ponto que você vai começar a costurar. O meu, eu acho que aqui daria certo. Vamos tentar? E aí, se não der certo também, gente, é só refazer, tá? Aqui eu já acho que fica muito pra frente. Pronto. Vou pegar aqui. Ó. Vou voltar aqui, nesse primeiro pontinho. Ai. Isso é o problema de costurar, né? Parece que a linha, ela vai enrolar. Independente de onde que tá, o que você tá fazendo, o tamanho da linha. Ela vai enrolar. Mas pronto, ó. Acho que assim vai ficar alinhado. Então eu vou continuar aqui a costura. E aí, pra prender o braço, ó, eu gosto de vir aqui, onde o bracinho veio. E eu vou fazer aquele mesmo esquema. Passar uma vez em um ponto. Fazer aquele laço, né? E aí eu vou voltar aqui com a agulha. A ponta, né, do fio, eu vou puxar ela aqui do outro lado pra fechar essa alça que a gente criou. E aí vou apertar bem, pra ficar bem fechado. E aí agora eu puxo a ponta. E aí eu enfio dentro do corpo. Passo pro outro lado. Aí puxo essa sobrinha aqui de fio e pronto. Tá costurado. Agora eu vou fazer o mesmo pro outro braço. Pronto, gente, terminei aqui de costurar os bracinhos. Então, só abaixar o manto. E tá quase pronta. Falta só os olhos. Aí, vamos pegar aqui o papel. Eu vou pegar uma lapiseira pra me auxiliar. E vou pegar o feltro aqui que tá do meu lado. Agora, com tudo em mãos, como é que eu costumo fazer? Você pode cortar o feltro direto. Mas eu gosto de pegar um papel. Eu coloco aqui e aí eu vejo mais ou menos qual o tamanho do olho que eu quero. Não precisa ser tão perfeito não, tá, gente? Eu sou péssima desenhando. Aí, vamos tentar esse tamanho aqui. Vamos só deixar ele menos pior, né? Não precisa ficar perfeito não, tá, gente? É só pra ter um molde. Pronto, vamos colocar ele aqui na cabeça e ver o que a gente acha. Acho que tá um bom tamanho, mas eu acho que ele pode ser maior. Deixa eu comparar com a outra. Essa aqui é a primeira Hornet que eu fiz. Tá bem do tamanho. Eu acho que dá pra deixar ele um pouquinho maior só. Então vou tentar fazer um moldezinho aqui maior. Não tá muito simétrico, não. Ó, acho que esse tamanho aqui já tá um pouquinho mais acertado, né? Vamos comparar com a outra?
Tá um pouquinho mais próximo, né? Aí, gente, é isso. Você vai fazendo tentativa e erro, assim, do molde, sabe? Pra ver qual que você acha melhor. Eu não gostei muito desse aqui, mas eu acho que eu vou usar ele assim mesmo. Vamos tentar cortar ele aqui. Aí, toma só um pequeno cuidado, assim, pra não cortar o molde, pra gente fazer o outro olho também, tá? Às vezes eu corto também com uma sobrinha do molde, porque às vezes a gente tem que ajeitar alguma curvatura. É pra acabar não diminuindo tanto a peça. Tá, vamos ver aqui. Tá achando que tá muito grosseiro, vou diminuir um pouquinho. Aí, essa parte aqui, ela é muito assim, tentativa e erro, sabe? Infelizmente, não tem muito mistério. Eu não gosto da ideia de fazer um molde assim universal pra imprimir, porque tem muita diferença de tamanho, né? Eu não quero que as pessoas se sintam forçadas a fazer, com a linha que eu fiz, da agulha que eu fiz, pra ficar o tamanho que eu fiz. Aí se o da pessoa fica um pouquinho maior ou menor, a pessoa pode se sentir mal porque não tá parecido. Não quero isso, sabe? O ruim do feltro é que se em algum momento você corta mais do que deveria, corre o risco de você perder o pedaço de feltro e você tem que fazer um do zero. Ó, eu acho que assim tá bom. Vou comparar aqui com a outra pra ver como é que tá. Ele tá um pouquinho mais gordinho. Vamos dar uma afinada nele então. Bom, vamos ver, vamos cortar o outro. Que eu vou cortar bem mais ou menos mesmo. Porque pra acertar as beiradas eu uso o outro. Gente, quando vocês forem fazer isso, toma muito cuidado, tá? Pra você não acabar cortando o molde que tá certo. Eu tô fazendo isso só porque não ficou muito igual o do papel. Toma muito cuidado, tá? Pra não acabar cortando os dois, que aí você pode acabar perdendo os dois. Cortei mais ou menos, agora eu vou fazer com ele sozinho aqui, ver o que eu posso ajustar. Eu acho que as curvas dá pra dar uma melhorada. Enquanto eu vou cortando, eu vou conversando aqui com vocês. Gente, esse é o meu primeiro tutorial de YouTube. Eu não sei se ele ficou legal ou se não ficou legal. Eu tentei deixar explicado, assim, sabe? Tentar deixar o passo a passo o mais explicado possível, mas se vocês acharem que, nossa, isso aqui não ficou legal, pode comentar. E se você gostou do canal, assim, você quer continuar me incentivando a fazer mais tutoriais, né? Fazer mais receitas gratuitas, quem sabe até no futuro eu faço alguma paga. Considera se inscrever no canal e deixar um like. Isso ajuda muito, assim, no engajamento, sabe? Também ajuda, assim, pra gente ver, pô, tô gostando do meu trabalho, acho que eu vou continuar. Mas eu também não quero forçar ninguém também, sabe? Então, só se vocês quiserem. Eu tô achando que eles não estão iguais. Aí, gente, esse trabalho aqui é até se achar que tá aceitável, sabe? Que vai ficar simétrico um ou outro. Se você quiser procurar algum molde na internet também, de oval, pra imprimir e usar, você pode usar. Foi assim que eu fiz o da primeira, e eu tô mostrando pra vocês como é que eu fiz, porque aí vocês também ficam mais independentes também, sabe? Vocês podem fazer sozinhos. Gente, acho que esse aqui foi o resultado que eu mais gostei. Eu consegui dar uma afinada e deixar mais delicado. Não tá tão bem posicionado ainda, não. Só vou limpar aqui e eu volto com a cola.
Você pode costurar, eu vou colar porque eu acho que é mais fácil, tá? E mais prático. Já volto. Bom, gente, voltei aqui com a cola. Vamos ver onde que a gente vai deixar a posição. Eu quero que fique simétrico. A posição do olho pra mim é um pouco no feeling, sabe? Eu não costumo dizer muito bem, tipo, na carreira tal, porque eu acho que depende muito, sabe? Do tamanho do olho, do formato que ficou. Eu acho que aqui ele tá centralizado, né? Então vou colar um. Vou botar um pouquinho de cola pra ela não vazar também. Pronto. Vou dar uma espalhadinha aqui. Ai, o ruim dessas colas é que elas ficam soltando um fio, né? Acho que aqui ficou bom. Dá uma pressionada pra terminar de colar. Limpar aqui a beiradinha. Vou passar agora cola no outro olho. Coloca um pouquinho. Quando coloca muita cola, na hora que você aperta o olho, ele vaza. E aí, às vezes, fica meio ruinzinho de limpar. Mas se vazar, não tem tanto problema assim. Tipo, é um pouco chatinho pra limpar, mas você pode usar acetona, tá? E é acetona mesmo, tá? Não é aquele removedor de esmalte sem acetona. Ele tem que ter a acetona, porque a acetona vai dar uma derretida na cola. Vou aproveitar que a cola ainda tá mais ou menos molhada e vou aparar essa pontinha aqui, que eu não tô gostando muito dela. Aí, você tenta deixar a inclinação deles parecido, simétrico assim no rosto. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita, ela é bem trabalhosinha. Mas eu acho que é um resultado que vale a pena, eu acho que ela fica bem bonitinha no final. Que é pra comparar com a primeira que eu tinha feito. O tamanho, né, tá o mesmo. Tomara que o vídeo ajude mais gente, né? Eu sei que muita gente é iniciante, ou eu sei que tem muitas partes ali também que a minha explicação não ficou das melhores, sabe? Então, eu espero que o vídeo ajude vocês. Como eu falei, assim, é meu primeiro tutorial em vídeo. Não sei se eu fiz certo ou não sei se ficou bom ou não, mas vocês me avisam, sabe? Se ficou bom, se não ficou. Enfim. Mas essa aqui é a Hornet. Ela tá finalizada. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou do padrão, considera curtir o vídeo e se inscrever. Isso me ajuda muito a ficar motivada e a ter mais alcance também, né? Quem sabe também, né, dependendo da resposta de vocês, eu gravo os outros vídeos, né? Eu tava pensando em gravar o Cavaleiro depois. Eu já tenho a receita gratuita dele no meu Instagram, tenho ela em inglês e em português. Eu pensei em gravar ela também, mas vamos ver. Mas por enquanto é isso aqui. Obrigada por terem assistido e espero que vocês gostem da Hornet de vocês.